Sabe que um feiticeiro do Egito Antigo e um dos anti-heróis mais casca-grossa dos quadrinhos têm em comum? Parece aleatório, né? Mas a resposta é bem surpreendente e tá num texto milenar. Vamos mergulhar nessa história e descobrir o poder da imitação. Olha só, aqui está o ponto central de tudo, o poder de imitar. Os magos do faraó, eles não negaram o poder que vinha de Moisés. Eles simplesmente copiaram, fizeram igual, usando as próprias artes. Guarda bem essa ideia, tá? Uma cópia que parece perfeita, mas que vem de uma fonte completamente diferente. E é exatamente aqui que nosso anti-herói entra na história. Pensa num poder que é quase divino, sabe? Capaz de peitar os deuses. Agora imagina que esse poder todo já nasceu de uma traição. Essa é a história da queda de um campeão. Nossa viagem começa lá no Egito Antigo. A gente conhece Teta-Dan, um príncipe que foi o escolhido pelo poderoso mago Shazam para ser o guardião de um poder imenso, para ser o protetor do seu povo. Tinha tudo para dar certo. Só que teve uma virada bem sombria aí no meio do caminho. Sem que o mago Shazam soubesse de nada, um pacto foi selado nas sombras com o deus Set. Ou seja, o poder que o Adam recebeu já veio contaminado desde o início. Era uma versão distorcida do presente que ele deveria proteger. E aqui a imitação fica, assim, escancarada. Quando Adão Negro grita Shazam, ele não tá chamando as mesmas entidades que o herói que a gente conhece, o Capitão Marvel. Não, não. O poder dele vem de 6 deuses egípcios. É tipo um reflexo sombrio, uma cópia super poderosa do original. E claro, essa fonte de poder corrompida acabou envenenando a alma dele. O herói virou um tirano, usando todo aquele poder para matar e para conquistar. O castigo foi pesado, um exílio de milênios, com a alma presa num amuleto. E ele só voltou para o nosso tempo por causa de outro ato de violência. E isso tudo nos deixa com 2 campeões. 2 Shazams. Se a gente olhar de longe, eles parecem iguais, né? Usam capa, soltam raios. Mas os poderes deles, embora pareçam idênticos, nascem de fontes totalmente opostas. Um da luz e o outro da sombra. A mesma palavra mágica, Shazam, gera 2 resultados completamente diferentes. De um lado, a gente tem um poder que foi criado para proteger, o plano original do mago. Do outro, uma imitação que nasceu da ambição e da escuridão. Um poder que imita a forma, mas não tem nada a ver com o espírito do original. E essa ideia de uma imitação quase perfeita não existe só nos quadrinhos, né? Lembra dos magos do Egito? O poder deles parecia real, funcionava, mas a fonte era outra. Tanto a história antiga quanto a do Adão Negro mostram um padrão bem claro, a diferença crucial entre a verdade e a sua melhor imitação. A história do Adão Negro, então, funciona como uma grande metáfora. Ela mostra pra gente que, muitas vezes na vida, a gente encontra essas imitações, sabe? Coisas que prometem poder, prazer, realização, mas que, no fundo, são só versões vazias daquilo que é autêntico de verdade. Tá, mas de onde vêm essas promessas falsas? O texto original, aquele lá do começo, aponta para 3 fontes principais dessas imitações que, de um jeito ou de outro, todo mundo enfrenta. A primeira fonte é o que o texto chama de a carne. É a nossa própria natureza. Aquela tendência que vem de dentro, sabe? De pegar uma coisa boa, como a vontade de ajudar alguém, e corromper com um pouco de egoísmo ou vaidade. A segunda é o mundo. E aqui não é o planeta Terra, mas sim o sistema de valores que está ao nosso redor. Um sistema que muitas vezes valoriza mais o poder, a riqueza, o status, do que a integridade, tentando mudar o que é realmente valioso. E a terceira fonte é Satanás, que é apresentado como um mestre estrategista. Ele não cria a tentação do zero, não. Ele usa a nossa própria natureza e as pressões do mundo para oferecer essas imitações de um jeito que parece sutil e até atraente. Ok, então se existem essas 3 forças oferecendo uma imitações do tempo todo, como é que a gente faz para conseguir diferenciar e escolher o que é autêntico? O texto propõe uma estratégia com 3 frentes de batalha para vencer essa luta, tanto interna quanto externa. A estratégia é bem direta, olha só. São 3 passos claros, e cada um deles foi pensado para neutralizar uma daquelas fontes que a gente acabou de ver. Enfraquecer a carne, superar o mundo e resistir a Satanás. E a tática é simples de entender. Contra a luta interna, a ideia é alimentar o espírito. Contra a pressão que vem de fora, é viver de acordo com os próprios princípios. E contra o tentador, é manter uma resistência firme, buscando apoio numa força maior.
E assim que tudo se amarra, né? A gente começou com um anti-herói dos quadrinhos, passou por um texto antigo e, no fim, a história toda volta pra gente. Porque essa batalha entre o que é autêntico e o que é só uma imitação não é só uma história, é um desafio pessoal. No final, o texto não entrega todas as respostas de bandeja. Em vez disso, ele deixa uma pergunta no ar. Desses 3 desafios, nossa própria natureza, a pressão externa e as tentações sutis, qual deles apresenta a imitação mais convincente na sua vida? Achar essa resposta talvez seja o primeiro passo para encontrar o poder verdadeiro.